Agora na Jovem RP, Tecnologia em Ação, com o professor Fernando da Informática. Boa noite, está entrando no ar mais uma nova edição do programa Tecnologia em Ação. Sempre às terças-feiras, às 19h30 da noite, trazendo o melhor conteúdo das tecnologias, novas tendências e novas plataformas. E sempre aqueles convidados especiais, batendo um grande papo aí sobre tecnologia. Meus convidados de hoje são os professores Gabriel Oliveira e Alexandre Aparecido, professores que trabalham com programação para crianças e adolescentes. Tudo bem com vocês? Opa, boa noite, eu sou o Gabriel Oliveira, né? Trabalho na Super Geeks já há uns 2 anos e posso dizer que é uma coisa muito legal. E aí galera, beleza? Aqui é o Alexandre, também trabalho já há 1 ano e meio aí na Super Geeks, dando aula para crianças e adolescentes de programação. Legal. Vamos iniciar então o nosso bate-papo, essas novas plataformas, né? Então, qual que é a influência da programação para crianças e adolescentes? Como que vocês veem esse novo foco? E como que é essa complementação para a gente ter jovens pensadores e uma grande lógica aí de pensamento para desenvolver essas novas plataformas de códigos aí em programação? Programação até mais ou menos aí o final do século XX, né? Nosso século passado. Ela era algo escondido, né, para a população em geral. Coisa que poucos usuários sabiam e detinham esse conhecimento. Certo. E ao longo dos anos, agora no século XXI, veio crescendo, né? No ano de 2014 surgiu a Super Geeks, com uma iniciativa do Marco Girotto, que é o fundador, que teve essa ideia no Vale do Silício, onde é o polo tecnológico do mundo, né? Onde as maiores invenções foram criadas, e trouxe essa ideia para cá, para o Brasil, num modelo que ele viu interessante, né, que é de ensinar crianças e adolescentes a programarem. Por quê? Não é porque uma criança vai, né, sair fazendo super programas, mas com esse aprendizado desde cedo, se tira uma venda, se faz com que as pessoas não sejam mais usuários comuns, e sim elas tenham esse apelo maior pela tecnologia, elas saibam como se portar e como utilizar a tecnologia dos dias de hoje, né? A programação, quando você aprende ela desde cedo, ela vai te auxiliar não só no mercado de trabalho, como um profissional da área de programação, mas também com tudo que você for fazer na sua vida. Porque quando você aprende a programar, você exercita o seu raciocínio lógico. Então você aprende a como formar melhor as suas ideias. Como você começar, por exemplo, um projeto e montar o começo, o meio e o fim desse projeto sem desistir no meio, como você planejar aquilo que você vai fazer com antecedência ao invés de simplesmente começar o projeto, né? Você vai primeiro montando o que eu vou fazer, qual que é o objetivo desse projeto, quais são os recursos que eu preciso para concluir esse projeto. E aí você finaliza, você põe em prática e finaliza, né? Isso é uma coisa que, quando você aprende a programar cedo, ajuda muito, principalmente para as crianças mesmo. Os adolescentes ajudam bastante também, mas acho que agrega ainda mais para as crianças essa área de se familiarizar com o processo de começar e terminar um projeto, e de criação também, né? Porque programação nada mais é do que criação. Você está sempre criando alguma coisa, seja um jogo, um aplicativo, um software de computador. Você está sempre tendo que tirar alguma coisa da sua cabeça e trazer para o mundo real. Legal. Estava vindo para cá e alguns seguidores também perguntaram, alguns pais, é legal matricular a criança para aprender programação a partir de que idade? Nós indicamos, primeiramente, né, que a criança esteja alfabetizada. Então ela precisa saber ler e escrever para que ela possa começar a entrar nesse mundo, né, da programação. Então em torno dos seus 6, 7 anos, primeiro ano do ensino fundamental, segundo ano, ela já pode tá começando a programar. Mas antes disso ainda, né,
na Super Geeks, nós temos um curso que chama Super Kids, no qual ele não abrange a linguagem de programação em si, nem linguagem de blocos, nada disso. Mas nós, dentro desse módulo do curso, ensinamos as crianças ali de 5, 6 anos a construir lógica. Então, com os mais diversos métodos e brincadeiras com eles ali, a gente consegue desenvolver essa habilidade desde pequenininhos. O Alexandre falou um pouquinho do público mais novo, vou falar do pessoal um pouquinho mais velho, né? A gente indica que sempre comece a aprender a programar desde pequeno, né? Mas para quem não começou desde pequeno e chega lá na Super Geeks com seus 14, 15 anos, nós temos também como atendê-los, além de as fases do curso regular que nós temos, que são muito boas. Com esses alunos mais velhos a gente procura trabalhar algo extra, como por exemplo mostrar exemplos do dia a dia do mercado de trabalho, os jogos que nós desenvolvemos juntos para que eles vejam como que é feito a mão na massa mesmo ali. Além disso, a gente treina alguns alunos para participarem da Olimpíada Brasileira de Informática. Então a gente tem tanto um conteúdo para os mais pequenos quanto para os alunos maiores, sendo regulado o que eles também gostam de fazer, né? Porque é legal que eles aprendam algo e que eles estejam gostando daquilo que eles estão aprendendo. Certo. Porque as pesquisas de hoje apontam que hoje a programação ela é muito eficaz, né, para a criança, porque ela vai trabalhar isso daí que vocês mencionaram, né? O raciocínio lógico, ter um pouco mais de responsabilidade, gostar um pouco mais de matemática, cálculos, códigos, né? Que as crianças não gostavam antes. Com essa programação infantil, ela acaba aprendendo um pouco mais, gostando dessas matérias que anteriormente as crianças não gostavam, e quando ela chega, como vocês mencionaram aí na parte jovem, consegue desenvolver aplicativos, jogos com mais sustentabilidade e eficácia, né, nos projetos, né? Sim, com certeza. Eles conseguem, como eu tinha falado, ter uma habilidade melhor para começar e terminar o projeto, né? Que o pessoal mais novo geralmente começa muitos projetos e não finaliza eles, ficam pela metade, mas porque falta vivência, né? De saber como é que é o processo, que no meio você perde um pouco daquele fogo do que você tinha no começo de um projeto, mas aí no meio do projeto você tem que encontrar aquele fogo que vai te levar até o final. É aquele fogo de ver como é que tá ficando e perceber que você tá fazendo algo muito legal. Uma das coisas que também nós falamos, né? Além de todas as outras, raciocínio lógico, resolução de problemas, tem um ponto que a programação ensina, que é o pensamento computacional. O que é isso, né? Pensar como um computador pensa. Como um computador resolve problemas. Então, por exemplo, você chega para uma criança assim, e aí você tem que dar exemplos lúdicos para que ela possa entender o que está acontecendo, né, durante a execução do programa e durante o desenvolvimento do mesmo. Então você coloca alguma coisa da vida dela. E aí você fragmenta aquele problema para ela. E ela começa a entender como solucionar um problema grande, fragmentando muitos outros. Então, é o que a gente chama aí de pensamento computacional, na onde abrange, né, todas essas áreas de raciocínio lógico, trabalho em equipe e fazendo com que a criança, né, amadureça cada vez mais neste meio. É como se fosse um pequeno case, né, Gabriel e Alexandre, né? Já desde infantil, preparando eles para a vida profissional e social, né? Porque a programação, igual vocês mencionaram, além de ter esse pensamento crítico e raciocínio lógico, hoje é bem utilizado nas organizações, né? Então, aprenderam desde cedo, posteriormente elas levam grandes vantagens em ser um grande profissional, porque já sabe lidar com grandes situações problemáticas aí, né, que vocês citaram, né? É isso mesmo? Sim. A gente está sempre ligado, né? Principalmente porque o pessoal da faculdade divulga muito e não param de aparecer vagas para a galera que sabe programar. Então, enquanto o Brasil está numa crise ferrada e muita gente ficando desempregada, tem vaga para programador em praticamente qualquer lugar.
pode ser programador focado em jogos, focado em banco de dados, focado em front-end, que a gente diz que é o programador que cria aquela parte mais visível do site ou do software, aquela parte, os botões mesmo, que você vê funcionando, é a parte que o front-end que cuida, né? E todas essas áreas estão sendo muito procuradas. Então tem muita vaga para quem sabe programar, e o mais legal é que não vai acabar, porque as profissões que estão surgindo por aí, elas vão ser utilizadas de programação, vão precisar de programação. Então nós estamos ensinando programação para uma criança que vai trabalhar às vezes com uma coisa que nem existe ainda, mas que ela precisa saber programar para poder depois conseguir um cargo trabalhando com isso. Então a programação ela é algo que já surgiu, mas que está crescendo agora. Então hoje você tem uma área muito grande para programadores, e no futuro vai ficar cada vez maior, né? Nós, em particular, que somos mais focados na programação de jogos, além de dar aula, conversando com outras pessoas da área de jogos, eu vi que a maioria das pessoas falou para mim que não teve crise na área de jogos. Mesmo no Brasil, que alguns anos atrás era um lugar pequeno para se vender jogos, só aumenta, só cresce. Mesmo com essa crise, os jogos feitos no Brasil estão vendendo cada vez mais. Então você vê que é uma coisa que consegue se erguer muito bem, né? É uma coisa que está crescendo tanto que mesmo com as adversidades continua aí, e é uma coisa assim que eu particularmente digo que é muito legal de se trabalhar, né? Não é aquela área que você fala, eu vou aprender programação porque é bom, porque dá dinheiro. Não, cara, programação é gostoso de fazer. Programação é divertido. Resolver problemas é divertido quando você aprende a fazer, é claro. Quando você tá ainda aprendendo, às vezes é um pouquinho estressante, mas depois que você já aprendeu a fazer, cara, é maravilhoso. Nós estamos no meio de uma revolução, digo eu e o Gabriel, né? Que nós nem imaginávamos que com nossa idade a gente ia estar à frente dessa revolução. Que é ensinar pessoas a como criar os seus próprios trabalhos. Porque a gente vem discutindo, né? Todos os dias a gente discute este mundo. E vê que mais pra frente, né? Empregos aí que existem vão deixar de existir, e esses que demandam mais mão de programadores vão estar, né, emergindo. Então a gente está criando novas necessidades e fazendo com que novos empregos surjam. Isso pra gente, né, é muito, muito gratificante, muito interessante, assim. E a programação hoje está aí, né? Ela é utilizada em vários meios, né? Na robótica, como vocês mencionaram mesmo, né? Posso criar um programinha aí para sistema, né? Para uma organização, né? Tantos aplicativos que nós vemos nas lojas aí, como você falou, hoje a parte de jogos, ela também é bem utilizada e precisa de programadores, porque é uma vasta área, né? Como vocês citaram aí, a área educacional, ela precisa bastante, né? Que através desse desenvolvimento de jogos, você desperta o olhar aí da criança para ser um novo programador, para ter uma nova criatividade, novas ideias, e constantemente essa profissão nunca vai acabar, sempre ela vai, como se pode se dizer, aparecendo novos profissionais, né? Sim, tá sempre aparecendo novos profissionais, né? E como você falou, tem várias áreas que utilizam programação. Se você olhar como é que é estruturado o curso que a gente está lecionando lá na Super Geeks, ele é separado em fases, né, semestrais. Um dos motivos dele ser separado em fases é que programação é uma disciplina, vamos dizer assim, muito profunda. Então, você não vai chegar lá e vai falar assim, eu fiz 3 anos de programação, então eu aprendi programação e agora eu sou um programador pleno e eu não preciso aprender mais nada. Não é como o inglês, que você faz um curso de X anos e pronto, você é fluente, sai de lá, tá tudo certo. Programação é uma área que está mudando sempre, então você tem que ver o quanto você quer se aprofundar. Você quer virar uma pessoa que sabe sobre programação para viver melhor, para aprender um pouco de lógica? Legal, você pode fazer 1, 2, 3 fases. Você quer virar um programador? Melhor ainda, você vai fazer umas 6 fases com a gente, vai virar um ótimo programador. Cara, você quer virar um mestre em programação? A gente tem conteúdo para tudo isso, sendo que as primeiras fases são um básico e conforme as fases vão passando, além de você se aprofundar nos conceitos de programação, durante essas fases você vai aprendendo a desenvolver coisas de outras áreas. Nosso foco lá é
ensinar desenvolvendo jogos, porque a maioria das pessoas que tem aula com a gente são crianças, e desenvolver um jogo é algo que eles gostam de fazer, então isso facilita para que eles prestem atenção na aula, se dediquem para aprender programação e tudo mais, mas com essa mesma programação que eles aprendem para fazer um jogo, eles, até mesmo na Super Geeks, vão depois aprender a fazer softwares, sistemas, desenvolver outras coisas que tenham a ver com programação, como você mesmo falou, a parte de robótica, e isso tudo vai dependendo do quanto eles quiserem se aprofundar, né? Nas fases mais elevadas que a gente tem lá na Super Geeks, nós temos conteúdos como banco de dados, ciência de dados, inteligência artificial. Por quê? Porque são coisas que estão ainda nascendo hoje, mas que se você quiser, vamos dizer assim, pegar na hora certa, se tornar um profissional que vai conseguir um lugar bom no mercado, você tem que começar a estudar já desde hoje, né? Então, quem está a fim de se aprofundar bastante, tem esses conteúdos que pode aprender com a gente. E é bem legal quando você vê um aluno que gosta de programação e subindo de fase, né? As fases elas vão mudando, elas são bem voláteis por conta dessa alteração que acontece no mundo da tecnologia, né? Às vezes um software que era muito utilizado, hoje já não é mais. Então a franquia está sempre avisando pra gente, olha, fase 3 agora é diferente, fase 4 agora é diferente. Então cada fase dura 6 meses e elas vão sendo alteradas conforme necessário. Então você faz um curso que não fica desatualizado conforme você vai avançando neste curso, certo? Ele consegue se manter sempre atualizado para manter os alunos atualizados, né? Porque o nosso objetivo é que eles saiam de lá sabendo programação. Certo. E quem quer ser programador, que saia de lá sendo um ótimo programador. Neste curso que vocês lecionam, por exemplo, a tecnologia ela muda minuto a minuto, né? Eu sou um pouquinho mais velho que vocês. Lá atrás também, quando eu fiz a primeira parte lá, o técnico, depois fui para a faculdade, depois para pós-graduação, então utilizavam algumas linguagens de programação lá, C++, Visual Basic, Delphi, e hoje em dia você vê que mudou muito, né? Então, o aluno, ele também, dependendo de quantos anos ele, como eu posso dizer, fechou lá o contrato, ele pode voltar, sei lá, um ano depois e ver o que mudou ou não? Como que funciona? Então, o que acontece, né? Assim como o professor Gabriel tinha falado já, as fases elas são moduladas, né? Correto. Cada 6 meses. Então, nós tentamos abranger o máximo de linguagens de programação possíveis. Nas fases iniciais 0 e 1, eles não vêm em linguagem escrita de fato, né? Nenhuma C++, C, Java, nenhuma dessas. A partir disso, depois que eles passam, aí sim eles começam a desenvolver outras linguagens. Então, legal. Python, Ruby e outras linguagens. Para ele, nós sempre falamos para os alunos, olha, estamos ensinando para vocês uma linguagem de programação, mas isso aqui é a sintaxe. É como se você estivesse aprendendo um idioma novo. Então, se você aprendeu um novo idioma, você tem condições de aprender um próximo com muito mais facilidade. Então, mesmo que eles não vejam aquela linguagem, né, e precisem trabalhar com ela um dia, por exemplo, Objective-C, aí eles precisam fazer algum projeto com essa linguagem, eles têm total condição de buscar de como aprender, porque o conceito, né, a base é sempre igual, né? A lógica que é utilizada por trás. Então a gente nunca, assim, volta, né? Ele nunca volta para aprender alguma outra linguagem, mas sim sempre avança e a gente vai ensinando diversas outras linguagens. Vamos dizer assim que quando você aprende a programar é como se você aprendesse de novo a falar e a pensar, certo? E aí, quando você aprende uma linguagem de programação, você aprendeu um idioma. Quando você aprender outra linguagem de programação, você está aprendendo a pensar daquela forma que você já sabe pensar, só que em outro idioma. Então, um aluno que nunca viu programação para tentar aprender programação sozinho pode ter dificuldade. Mas um aluno que já sabe programar em alguma linguagem vai aprender inúmeras outras muito rápido. Você não precisa saber todas que existem, óbvio, mas você vai aprender muito rápido. Certo. Você aprende, sei lá, em questão de 3 meses uma linguagem nova. Se você souber uma outra linguagem, se for uma linguagem semelhante, então você vai levar 1 mês para aprender uma linguagem nova, porque, como eu falei, pensar é pensar. Se você vai pensar
em inglês ou em português, é a mesma coisa. Você, vamos dizer assim, tem algumas diferençazinhas, assim como pensar em inglês e português tem algumas diferençazinhas, mas no geral, assim, é muito parecido. Então, você aprendeu uma linguagem de programação, você está apto para aprender todas as outras que estão aí no mercado, né? E sobre as que você falou, C++ sobrevive muito bem ainda. As linguagens que estão surgindo aí são baseadas em C++, fora que muitos softwares ainda utilizam C++, só que além dela nós temos o C#, que é muito bom principalmente para você desenvolver para a Microsoft, e temos Python e Ruby, que são as linguagens de script, que são, vamos dizer assim, as mais fáceis de aprender hoje em dia, são até as que nós ensinamos primeiro lá, porque elas são as que mais se assemelham ao pensamento humano na hora de programar. Então elas são bem fáceis de compreender o que está acontecendo quando você está programando com uma dessas duas linguagens. E hoje o Python, como você citou, é uma das grandes sensações, né? Na área de programação aí, né? É isso mesmo? Sim. O Python, ele tá muito famoso, né? Tá muito, vamos dizer assim, em voga, porque o Python é uma das linguagens mais aprendidas por quem não sabia programar. Então é uma das linguagens de entrada e é uma linguagem que, apesar de ser uma linguagem fácil, uma linguagem de entrada, é uma das mais poderosas também. Então você tem pessoal que trabalha com medicina desenvolvendo algoritmo para ajudar a criar vacina com Python. Você tem pessoal de direito desenvolvendo algoritmo para auditar documento de deputado, essas coisas, para ver se está tudo certinho, tudo correndo na lei. Você tem a galera desenvolvendo, professor desenvolvendo, vamos dizer assim, plataforma de ensino toda em Python. Então o Python, ele é uma linguagem fácil de aprender, que se integra meio que com tudo. Então, se eu preciso desenvolver um código para editar som para rádio, Python. Você vai conseguir fazer com Python sem problemas. Então, por conta disso, o Python acaba sendo uma das que fica mais em voga, né? Porque é fácil de aprender. Então, a pessoa que queria fazer uma coisa com programação, aquela pessoa que não quer ser um programador, ela aprende Python, faz aquilo que ela queria fazer e pronto, está satisfeita. Inteirando aqui um pouquinho do que o Gabriel estava falando sobre Python, Python também é uma das linguagens mais utilizadas no conceito de Big Data, né, da coleta gigantesca de dados que as empresas têm, que o mundo tem, porque, né, assim como ele também falou, por ser fácil e por ser muito potente, é amplamente utilizada na construção de softwares dessa coleta de dados para poder gerar esse Big Data. Então, por isso que ela está em alta no momento. Correto. Então, o Python, aí, como vocês mencionaram, ele está presente no nosso dia a dia, né? Mesmo que nós não sabemos, como você mencionou, ele pode estar num sistema, num aplicativo, entre outros aspectos aí, né? A pergunta também, quando eu estou acompanhando lá as minhas redes sociais e falei que ia trazer vocês no programa, desenvolvi um aplicativo, vamos supor, e quero colocar nas plataformas para ele ser baixado. É muito difícil fazer esse processo? Como que funciona? Para colocar no Google Play, na Apple Store? É um pouco diferente o processo para essas duas lojas de aplicativos, né? Da Google Play ele é bem mais fácil do que da Apple, mas, por exemplo, da Google Play, o que você precisa fazer? Você vai criar o seu aplicativo, vai gerar um arquivinho que pode ser instalado no celular, que é o mesmo que você utiliza para testar o seu aplicativo no seu próprio celular e ver se está tudo certo. E aí depois disso você vai criar uma conta de desenvolvedor lá no Google. Tem que pagar um valor que quando eu fiz estava valendo R$70 mais ou menos, para poder ser um desenvolvedor do Google. Esse é um valor que você paga uma vez só na sua vida, para ter a conta. Isso é legal, né? E aí você vai lá e fala, quero subir um novo projeto. Aí você dá um nome, coloca lá as especificações dele bonitinho e mostra pro Google lá qual é o arquivo que você quer subir, qual é o aplicativo. Ele vai fazer uma avaliação no seu aplicativo, principalmente se ele for um aplicativo que está sendo vendido ou que tem vendas dentro dele. Se ele for completamente gratuito, que não há forma de ganhar dinheiro com ele, eles aprovam muito rápido. Se ele é um aplicativo que você está vendendo ou que tem alguma forma de ganhar dinheiro dentro do aplicativo, eles fazem uma avaliação um pouco mais minuciosa, não é tanto assim, mas é um pouco mais minuciosa, para ver se seu jogo pode ser subido, bonitinho. Se você marcar lá que é, por exemplo, um jogo para crianças, aí eles têm um cuidado maior e tudo mais. Depois de um tempo, geralmente dá algumas horas, não chega a dar 24 horas, eles te respondem se seu aplicativo foi aprovado ou não, e se ele foi aprovado, ele já está na Google Play. E aí é trabalho seu de
divulgar e publicar, né? Você pode pagar um valor para eles fazerem uma propaganda ou você publicar por você mesmo. Quando você vai fazer para a Apple, você tem que pagar um valor maior, que eu não sei te dizer quanto que tá hoje em dia, e esse é um valor que você tem que pagar anualmente. Pelo menos até a última vez que eu fui atrás, eles tinham que ser pago anualmente. Eles não têm uma conta assim que você paga e pronto, você é um desenvolvedor Apple. Você, para desenvolver um programa ou um aplicativo para Apple, é legal que você tenha um computador da Apple, porque tem coisas que eles bloqueiam. Então você hoje em dia consegue desenvolver dentro de um computador com Windows um aplicativo para iPhone? Consegue, mas você não consegue testar. Porque você tem que ter um computador instalado no sistema operacional da Apple. Aí você fez tudo bonitinho, criou, testou, você quer mandar para eles. Você manda, eles avaliam por mais ou menos uma semana o seu aplicativo antes de liberar se ele pode ser comercializado ou distribuído gratuitamente lá na loja deles. Cada uma das duas lojas tem as suas vantagens e desvantagens, né? A loja da Apple ela é mais segura, com certeza, mas compensação é uma loja muito mais difícil de você entrar e por ter menos gente com iPhone hoje em dia também é uma loja que você não vai ter tanto público para consumir o seu aplicativo quanto na loja do Google. O que muitas pessoas fazem, né, muitos desenvolvedores fazem, é desenvolver primeiro para Google, uma vez que a política é um pouco mais aberta e você consegue, né, entrar muito mais fácil. Então eles desenvolvem, recolhem esse feedback dos usuários Google e aí depois eles colocam na Apple. Uma vez também porque a política da Apple, se você se seu software ele for acusado de alguma coisa, logo você é expulso do meio deles, né? Então, recolhendo esse feedback da Google, que também, né, é muito maior devido aos dispositivos que tem Android, você consegue então saber se esse aplicativo vai fazer sucesso na Apple Store, por exemplo. Tá aí, caros ouvintes e seguidores, para quem gosta de desenvolver aplicativos, jogos, né? Então, eles mencionaram aí e tiraram algumas dúvidas, né? De como funciona, como é a parte de programação, entre outros aspectos. E se você desenvolver um aplicativo legal, eles também mencionaram aí como que seria todo o procedimento aí de vocês jogar nas lojas, na Apple Store ou no Google Play aí, né? Estamos chegando ao final do nosso programa. Queria agradecer vocês por estar participando, ter aceitado o convite meu e do Rafael para falar um pouco mais dessa nova linguagem aí que está na sociedade, que é a programação. Abordamos vários aspectos onde ela pode ser utilizada, qual a idade que ela pode ser começada a ser desenvolvida, né, pelas crianças. Então foi um papo muito bacana aí e espero em outras oportunidades vocês visitarem novamente a nossa rádio para falarem de outros temas, né? Querem deixar as considerações finais? Para todos os desenvolvedores, né, primeiramente boa sorte aí por ingressar nesse mundo e também deixo essa dica: façam networking. Né, entrem nessa comunidade, conheçam pessoas desse meio, porque o nosso meio é um meio novo, né, um meio de desenvolvedores, de programadores, ainda mais aqui no Brasil, anda crescendo todo dia muito. Então, sempre estejam antenados e façam essa rede de amigos. A minha dica também é parecida com a do professor Alexandre, que é juntem a galera, porque você sozinho você vai ter muita dificuldade. Se você tiver um amigo para te ajudar a fazer essas coisas, vai ser muito melhor. Participe dos eventos, tem eventos de Game Jams, que é para desenvolvedores de jogos, tem os hackathons para desenvolvedores de aplicativos e softwares para computador que não sejam jogos, né? E você vai lá num lugar, eles te dão um tema ou um problema que você tem que resolver com esse aplicativo que você vai criar, e você acha na hora 3, 4 integrantes para montar um grupo com você e trabalhar com eles. E dali você sai amigo de um monte de outros desenvolvedores que vão te ajudar pra caramba na vida profissional, que vão te indicar pra vaga, que vão te ensinar um monte de coisa. Então, façam amigos, que um desenvolvedor sozinho é um desenvolvedor falido. Aí está chegando também aquele grande evento que todos nós gostamos, né? A Campus Party aí, né? Então é um grande processo de atualização para nós, ver novas tendências tecnológicas e o network, né? Como vocês citaram, né? Sim, na Campus Party
Eu sei que sempre tem algum hackathon, eu não sei quem vai financiar dessa vez. Há um tempo atrás teve um do Itaú e quem conseguiu fazer o melhor aplicativo já ganhou um emprego como programador do Itaú, programando os aplicativos dele e tudo mais. Então, realmente, a Campus Party é um ótimo lugar para você começar aí, conhecer a galera, ver o pessoal que trabalha com robótica. Não sei se esse ano vai ter, na última Campus Party teve corrida de drone. Bem legal de ver. Bem legal. Estava lá presente, gostei bastante. E você vê como é gostoso aqueles jovens desenvolvendo mesmo, né? Aquelas lógicas, tudo, e depois aquele campeonato que não dura nem 2 minutos, mas é uma sensação gostosa ali, né? Mas é isso aí. Sim. Um programa que você cria, um jogo que você programa, é quase como você vê um filho. Você ensinou tudo pra ele. Exato. E aí você manda pro mundo. E às vezes ele faz besteira, porque você ensinou errado. Mas tudo bem, né? Então é isso daí. Então, os convidados de hoje foram o Gabriel Oliveira e Alexandre Aparecido, falando um pouco mais sobre programação para crianças e adolescentes. Foi um bate-papo muito gostoso. Obrigado por participar do programa. E é isso aí. Confiram sempre lá Tecnologia em Ação na Rádio Jovem RP, toda terça-feira às 19h30, sempre trazendo um novo tema tecnológico e convidados especiais. Até mais, tchau, tchau. Você ouviu na Jovem RP Tecnologia em Ação. Perdeu algum momento? Ouça este programa em nosso canal no YouTube. É só pesquisar por Rádio Jovem RP.